Estamos iniciando uma nova série de mensagens. Queremos tratar sobre o nosso coração dividido, como é luta viver o Evangelho diante de tanta coisa, diante de tantas propostas que o mundo oferece. Vai ser um desafio para nós, durante esse mês de fevereiro, pensarmos sobre esse tema. Então, desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7. Acho que temos tido um problema com a projeção, talvez você não tenha a projeção aqui, então você acesse. Estou lendo na NVI, então você me acompanha na leitura desse texto. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7, que diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra, que Ele nos ajude a entendermos a cada dia aquilo que Ele deseja para nós. Muito bem, vamos iniciar, portanto, essa série, e eu queria fazer isso fazendo duas afirmações. Primeiro, nossos corações são como portas abertas e estamos em busca de algo que possa preencher o vazio que venha a existir nele, dentro dele. Somos, portanto, a partir dessa afirmação, seres idólatras. Nós somos seres idólatras. Temos, diante desse contexto, do coração como uma porta aberta e uma condição de buscar algo a quem nós possamos adorar, nós temos assim, mais ou menos, um contexto de onde nós estamos indo, qual terreno que nós estamos pisando. Temos, portanto, um ambiente perfeito para o que vamos chamar de coração dividido. Ter uma compreensão clara do que é o Evangelho é fundamental para vencermos as tentações de nos dividirmos entre a fé genuína e uma fé genérica. Precisamos entender de maneira muito clara, muito objetiva, muito bem definida, o que significa o Evangelho, se nós quisermos vencer o problema do nosso coração dividido. E sempre dividido entre uma fé genuína e uma fé genérica. Ora,
Ao mesmo tempo, eu devo ter o cuidado de, nessa conversa que vamos tendo aqui sobre coração dividido e o que fazer para ter foco e para caminhar da maneira correta, eu devo ter o cuidado de, no final das contas, não ser repreendido por Jesus, como foram os religiosos, quando, caminhando com ele olha para a multidão e, na frente dos religiosos, ele diz para a multidão: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A fala de Jesus é uma fala que denuncia que a religião, que o tipo de espiritualidade e religiosidade promovida pelos líderes religiosos do seu tempo trazia cansaço, carga pesada e dureza. Então ele olha para a multidão, meio que denunciando os religiosos, e diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque as pessoas já estavam cansadas de religião. Elas já tinham muita religião. Elas não precisavam que Jesus trouxesse uma nova religião. Eles já tinham. Os fariseus, os doutores da lei, todos eles já tinham colocado carga suficiente sobre os ombros daquela gente. Então Jesus convida eles para que possam viver um tipo de relacionamento com Deus que não seja tão pesado. O risco que nós às vezes corremos quando tentamos convencer a congregação de que precisamos ter uma vida de alinhamento com Deus, de conformidade com a palavra de Deus, é de, no final das contas, ao invés de trazermos liberdade para as pessoas, colocarmos nos seus ombros ainda mais carga. E elas saírem ainda mais preocupadas se de fato conseguem encontrar em Cristo perdão. Então, vinde a mim, né, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então, eu preciso terminar, ou nós precisamos terminar essa série aqui, sem que no final das contas tenhamos Jesus como testemunha do outro lado, olhando para vocês, dizendo o seguinte: cuidado com esse rapaz aí, porque ele está lançando sobre vocês mais carga que vocês não podem carregar. Então precisa ter cuidado, senão a gente no final das contas faz o trabalho que Deus não nos pediu para fazer. Temos o desafio de fugir do legalismo, que no final das contas é mais um tipo de ídolo que carregamos. O que é o legalismo? É um ídolo. É aquilo que fabricamos e acreditamos que, se cumprirmos aquelas regras, Deus vai estar pulando de alegria com a gente no céu. Como se aquilo que fizéssemos pode, de alguma maneira, fazer com que Deus nos ame mais do que se nós não fizéssemos. Deus não depende daquilo que fazemos para Ele nos amar, irmãos. Porque senão Jesus não precisava ter morrido. Bastávamos cumprir a lei, né? Fazer as coisas direitinho, cumprir tudo direitinho, fazer as coisas do jeito certo, e aí pronto, está tudo legal. Se a gente vacilar, paciência, né? Se Jesus lhe pegar nesse meio de caminho, você é errado. Se Deus lhe pegar, então, meu amigo, prepare o sacrifício, porque não ia dar conta. Mas essa não é a relação que Deus quer ter com a gente. O coração dividido é uma condição dramática, é a incoerência da nossa espiritualidade junto com a nossa adoração. O que é um coração dividido? É incoerência. É a falta de afinidade entre a nossa espiritualidade e a nossa adoração. Qualquer um de nós pode, em algum nível,
estar com o coração dividido entre a fé no Evangelho e a crença que alguma outra coisa possa ser o centro da nossa felicidade. Inclusive, podemos usar a nossa própria fé como um instrumento para alcançar aquilo que acreditamos ser a nossa real felicidade. Aliás, é muito natural que no tipo de espiritualidade que nós encontramos hoje, as pessoas associem a Deus, né, como sendo o meio pelo qual obter sucesso na vida e tudo mais. E isso é muito esquisito quando nós lemos as Escrituras. Nós temos, portanto, queridos, esse trabalho de sair dessa situação difícil entre entender aquilo que realmente nós somos vocacionados para viver e aquilo que acreditamos ser a fonte da nossa real alegria. Corremos também o risco de colocar na mesma prateleira, né, a fé em Jesus e as coisas criadas que acreditamos nos dá segurança. Acabei de falar. Podemos colocar na mesma prateleira de fé, por exemplo, ter um bom emprego como sendo resultado de uma vida de fidelidade a Deus. Podemos associar o fato de não ter nenhuma doença ao fato de termos um bom relacionamento de fidelidade com Deus. E aí nós confundimos Deus com as coisas que nós temos. Nós simplesmente passamos para Deus, né, como a fonte de tudo aquilo que eu espero que seja realmente a minha alegria. Prazer, a boa vida, os bons resultados. O Tim Keller, ele nos ajuda a definir o que seja um ídolo. Ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo lá do seu coração, se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido. E então saberei que tenho valor. Estarei seguro em posição de importância. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo ao qual eu acredito ser a fonte da minha alegria, da minha satisfação. É o que dá sentido à minha existência. É o que dá sentido ao meu ser. Tem gente que depende de algumas coisas para que tenha sentido. Ele define que esta relação é o que chamamos de adoração. Adoração. O que é adoração? É isso, é buscar alguma coisa em que eu possa me debruçar e ganhar sentido, significado, importância, existência. Percebem? Existem vários tipos de ídolos que podemos descrever dentro do nosso contexto moderno. E é sobre esses ídolos que tentam nos seduzir que eu gostaria de tratar com vocês durante esse tempo. E o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é: se aproprie do Evangelho. Se aproprie do Evangelho. Como posso saber se o meu coração está dividido?
como posso ter discernido em minha mente se estou do lado certo da força? Onde eu encontro a resposta? Qual é o parâmetro que me ajuda a alinhar a minha fé de maneira em que eu saiba que eu não estou fazendo a coisa errada, pensando equivocadamente? As nossas vidas são complexas, irmãos. A maneira como lidamos com a realidade objetiva da existência, da nossa existência, podem nos confundir na hora de tomar decisões importantes. A aflição, a dor, a falta de algo, a ausência de alguma coisa que tenha significado, a importância que damos a alguma coisa, ou a alguém, ou alguma ideia, ela pode nos confundir, porque nós somos esses seres difíceis de entender a vida, de ser compreendido. Essa é a nossa vida complexa. Como saber que o que estou fazendo de fato expressa atos de adoração? Como eu posso ter certeza de que fora do contexto da igreja, no cotidiano, na minha vida diária, nas minhas experiências do dia a dia, como eu posso entender que dentro dessa minha vida vivida diariamente, eu consigo ter uma experiência de adoração genuína? Eu tenho a impressão que o nosso problema ele reside em não entendermos a natureza do Evangelho. É não entendermos para que serve o Evangelho e o que é esse Evangelho. Quando sabemos o que significam essas boas notícias, que é o Evangelho, então o nosso padrão de vida é ressignificado. Quando eu entendo o que é o Evangelho, ontem, conversando aqui com os adolescentes e com a turma que estava aqui, o tema que eles estavam trabalhando era sobre santidade. E aí eu disse para eles, vocês sabem que a palavra santidade, ela sozinha não tem sentido nenhum. A palavra santidade é estar separado. E aí, a gente conversando, eu disse, mas precisamos estar separados para alguma coisa. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Santidade não é Deus, não é sermos limpos, polidos, estarmos livres do mundo, livres do pecado, resistindo à iniquidade, e aí Deus pega a gente limpinho e põe na prateleira do céu, para que Ele lá fique olhando e admirando a gente, como se fôssemos um objeto da sua coleção celestial. Olha que coisa bela, bonita, tá vendo? Este aqui é santo, ele foi separado, limpo, para ficar na minha prateleira espiritual e eu possa ficar admirando, olhando ele, dizendo quão belo você é. Isso não é santidade, irmãos. Isso é heresia, isso é antibíblico. A santidade é quando Deus nos separa para um propósito. E para poder cumprir esse propósito, eu preciso ser parecido com Jesus. Por isso que lá em Efésios capítulo 5 ele vai dizer, como filhos de Deus, amados, vocês como imitadores de Deus. Aí sim, um povo santo se torna o modelo para o mundo. Se torna um modelo para o mundo. Então, santidade sozinho não faz sentido. Para entender santidade, eu preciso entender reino, governo.
eu preciso entender adoração, eu preciso entender evangelho, o que são as boas novas. O que é que significa evangelho? A gente diz assim para as pessoas, você precisa conhecer o evangelho de Jesus. Mas se eu lhe perguntar, o que é o evangelho de Jesus? O que é que você vai me dizer? Se seu colega, no trabalho, na escola lá, lhe perguntar, mas o que é o evangelho? O que você vai falar, dizer para ele? Que evangelho é vir à igreja? Que evangelho é não beber, não fumar, não farriar, não... Eu conheço muita gente que não é crente, que vive um padrão ético, moral, melhor que muito crente. E nem por isso conheceram o evangelho. Nem por isso conheceram as boas novas. Então, se tem uma boa nova, é porque tem uma notícia ruim. E que notícia ruim é essa que eu preciso apresentar às pessoas com uma boa notícia? Se eu não entendo isso, a gente tem jargão evangélico. Nós temos jargão gospel. E jargão, irmão, não salva ninguém. É entendimento e compreensão clara do evangelho. É entender que nós fomos chamados pelo Senhor para sermos parte do seu reino, do qual Ele governa. E isso tem tudo a ver com o Evangelho. Portanto, quais são as boas notícias do Evangelho? É de que Jesus é o Senhor que governa todas as coisas após sua vida, morte e ressurreição. E Ele nos convida a fazermos parte da sua família, submetidos em adoração a Ele, e sermos assim, então, suas testemunhas no mundo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Você não recebe poder para ter uma presença no mundo. Você recebe o poder do Espírito para ser santo como Jesus, para ser como Jesus, para andar como Jesus, para viver como Ele, ser cheio e pleno dEle. Aí sim, irmãos, santidade ganha propósito, governo ganha propósito, reino ganha propósito. Tudo isso começa a fazer sentido, porque há uma unidade. Há um conjunto, está tudo conectado. Se você lê de Gênesis a Apocalipse, é a mesma história em contextos diferentes. Deus está contando a mesma história, em épocas diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, com hábitos distintos do nosso. Ele está lá falando. Então, nós somos feitos para adorar, para buscar algo. E se nós sabemos o que significam as boas novas, nós começamos a entender que dá para viver uma vida de exclusividade para Deus. A questão é que no mundo em que vivemos, o que encontramos é uma verdadeira feira de ídolos. O que é mais interessante, todos eles têm como único propósito seduzir e conquistar os nossos corações. Qual é a função de um ídolo? A função de um ídolo é nos conquistar. Os nossos corações são esses altares, às vezes vazios, em que está esperando colocarmos alguma imagem nele. Mas às vezes não é a imagem só de madeira, ou de gesso, ou de pedra. Às vezes são outros ídolos. São outras paixões, outras seduções. São outras coisas que vão permeando, às vezes é a vaidade. Saiba de uma coisa, irmãos. Existem
textos na Bíblia que foram escritos para quem não conhece a Deus, certo? Tem livros, por exemplo, no Antigo Testamento, que foi escrito para uma nação específica, que não Israel. Mas se você olhar toda a história bíblica, toda ela é Deus falando com o seu povo. Então, na maioria das vezes, quando nós lemos a Bíblia, de Deus repreendendo a idolatria, Ele não está falando para as nações idólatras. Em boa parte, Ele está falando para quem? Para Israel. E o apóstolo Paulo, os autores do Novo Testamento, estão escrevendo para quem? Para a igreja. Você já viu alguma carta à cidade de Éfeso? À cidade de Colossos? Ao comércio? Não. Para quem são as cartas? Para as igrejas. É para a igreja. Então, às vezes, parece que a gente não entende que o problema que precisa ser resolvido começa dentro de casa. Às vezes, o coração dividido não é o coração de quem não é crente. Porque quem não é crente já não tem, ou quem não busca o Senhor, ou quem não tem o Senhor como governo da sua vida, ele está nem aí. Nós é que somos os alvos desse coração dividido. Nós é que somos os alvos desses ídolos que tentam novamente ganhar os nossos corações. Nós que professamos amar a Jesus, viver para Ele, segui-lo, andar na sua presença, cantando canções, levantando as mãos, dizendo que o Brasil é do Senhor. Nós que somos essas pessoas que declaram para ir para o mundo que Jesus é Senhor, nós é quem o Senhor está dizendo: pecadores, purifiquem seus corações, suas mãos, mentes divididas. Tiago não estava escrevendo para não crente, Tiago estava escrevendo para crente. Então a questão é essa. É o nosso coração. É por isso que entender bem o significado do Evangelho de Jesus nos coloca na direção certa, recalibra o nosso coração e nos faz sentir-se satisfeitos. Não tem coisa melhor, irmãos, do que tendo tudo ou não tendo nada, Jesus ser a nossa satisfação. Não tem coisa mais preciosa do que saber que o Senhor é aquele que cabe exatamente nesse buraco do nosso coração. Você entende? Não tem coisa mais preciosa do que isso. Em linhas gerais, o Evangelho é a boa notícia de que Cristo Jesus, Deus encarnado, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e que todo o cosmos está debaixo da autoridade do seu poder. Isso é o Evangelho de Jesus. Em outras palavras, o Evangelho é Cristo reinando. Reinando não apenas em nossos corações, mas reinando sobre tudo, sobre todas as coisas que possam existir. Céus e terra estão sobre o governo de Jesus. Esta certeza e essa convicção, ela muda a forma como nós adoramos, já que somos seres criados para adorar. Se eu entendo o Evangelho, muda o jeito. Se eu entendo o Evangelho de Jesus, muda a forma de eu pensar a vida.
A diferença é que nosso Deus é, acima de tudo, um Deus relacional. É por isso que Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Esta é, inclusive, essa aproximação é a forma que nós encontramos para vencer as astúcias sedutoras e as práticas perniciosas de Satanás. Você quer vencer o diabo? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Então podemos chegar à seguinte conclusão: se nós temos Cristo como nosso Senhor e governo, lhe devemos fidelidade. Primeiro ponto: seja fiel ao seu Senhor. Seja fiel ao Deus que Ele resgatou, que Ele tirou da condição de escravo. Deixa eu lhe dizer, ser fiel não é pré-requisito para que você receba alguma coisa de Deus. Por receber de Deus graça e misericórdia, nos comprometemos a andar em fidelidade. Mas, se cairmos, se tropeçarmos, se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Fidelidade a Deus é algo que eu entrego a Ele com temor, por saber quem Ele é. Esta, portanto, é a forma como enfrentamos os ídolos que tentam nos conquistar. O segundo aspecto é: não temos como adorar dois senhores. Não dá. Como temos dito, o nosso problema é que somos inclinados a adorar. E isto acontece porque temos um profundo vazio em nossa alma. E eu quero lhe dizer uma coisa: às vezes, o culto não vai resolver. A mensagem não vai resolver. Às vezes, o que falta é aproximar-se de Deus com verdade. Essa inclinação, ela é real porque nossos corações estão em busca sempre de algo. Mas uma vez não entender o Evangelho, vai nos levar a interpretar errado aquilo que nós sentimos sobre Deus. Eu não sei vocês, mas a impressão que fica no meu coração é que os nossos encontros, eles parecem ser um grande dia de liquidação espiritual. Parece que os nossos cultos, eles são dias de liquidação espiritual. O que é que Deus tem para dizer para mim hoje? Será que aquilo que eu estou passando, Deus tem um remédio para isso? Uma solução? Quem oferta o melhor culto, ganha o nosso coração. Se nós estamos buscando a adoração, cultuar, a partir de uma perspectiva de mercado, então quem oferta melhor o culto, ganha gente.
Percebe? Estamos sempre em busca do que se tem para oferecer. Claro, irmãos, que não tem problema mortal nisso. Ninguém vai para o inferno por causa disso. A questão é quando o nosso coração está dividido entre servir e ser servido. É quando nós buscamos a Deus, mais pelo que Ele tem para dar, mais pelo que a igreja tem a oferecer, do que, na verdade, eu tenho para oferecer. Aí está o grande dilema. Este coração dividido, ele pode estar dividido entre qualquer ídolo que acredito ser importante, ou que ele acredita ser importante para ele. Posso estar com o coração dividido entre Deus e o dinheiro. Posso estar dividido entre Deus e o sexo. Posso estar dividido entre Deus e quem eu sou, a minha própria identidade. Posso estar dividido entre Deus e minha família. Há quem diga que nós seremos um país perfeito se as famílias forem de um único jeito, de uma única forma. Se eu disser isso, é idolatria. Só tem um jeito do mundo ser melhor. É no dia em que Jesus voltar a implantar o seu reino. O que nós podemos fazer hoje como igreja é sinalizar ao mundo que esse reino de justiça, equidade, verdade, bondade, justiça, misericórdia, paz, shalom, existe. Nós só teremos esse dia no dia em que ele estiver aqui entre nós. Enquanto isso, a igreja sinaliza, aponta. Enquanto isso, você, com sua família, com seus filhos, você se torna um bom pai, um bom marido, fiel, honesto no seu trabalho. Você se torna uma pessoa que faz da sua vida um modelo, um exemplo. E o que determina isso não é uma ética com fim em si mesma, mas é um padrão que eu adquiro porque eu pertenço a Jesus. Se essas mudanças elas não ocorrem, meus irmãos, sinceramente, o que nós fazemos é transformar tudo aquilo, inclusive, que é bom em ídolo. A família, que é uma coisa boa, eu transformo na solução dos problemas. Ter filhos, eu resolvo acreditar que isso é o ápice da minha existência. Ter um marido é o ápice da minha vida, eu vou encontrar a realização. Ter o melhor emprego. Cuidado com a idolatria. Tiago então diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Parece serem duas categorias: pecadores, algo que é mais específico e não tão genérico, e os de mente dividida. Aos pecadores, limpem as mãos. Aos de mente dividida, purifiquem o coração. Possa ser que sejam duas faces da mesma moeda. O fato é que o chamado é para que os de mente dividida purifiquem seus corações. No projeto de adorar, só há espaço para um: Jesus de Nazaré. E mais nada. E o meu último ponto para caminhar aqui para o final é: não tenha a si mesmo
em tão alta conta. Nós gostamos de bajulação. E as redes sociais, elas só potencializaram isso. Nós gostamos de elogios. Nós gostamos de like. Nós gostamos de tudo isso. Nós gostamos de que as pessoas elogiem o que fazemos, se é uma lição que damos, uma mensagem que pregamos, se é o grupo em que cantamos. Nós gostamos que as pessoas falem bem. A busca por contentamento pode nos levar para o lugar errado se não entendermos o nosso caminho de fé. Eu preciso insistir com algo aqui. Vivemos em uma sociedade viciada em desempenho, sucesso e elogio. Vivemos. Segundo um autor, que eu já citei ele aqui, o Byung-Chul Han, ele tem um livro que fala sobre a sociedade como uma sociedade do cansaço. E o Byung-Chul, ele diz o seguinte, né, que o século XXI é marcado por excesso de positividade. Às vezes isso não soa bem para a gente, porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais valoriza as relações feitas sem extremidades. Inclusive, nós alimentamos tanto a positividade, né, que quando o país se dividiu em dois, polarizou-se, nós nos ferramos. A igreja virou uma bagunça. Por quê? Porque a própria igreja, consumida por uma cultura de positividade, de bem-estar, uma sociedade em que nós devemos viver bem, uma sociedade em que nós devemos ter tolerância, uma sociedade em que nós precisamos prezar pelo ambiente civilizado. Quando descobrimos que nós somos seres pecadores, que não conseguimos dar conta de tudo isso, ficamos desesperados, porque não conseguimos lidar com as diferenças que existem entre a gente. E aí nos dividimos entre os certos e o errado, e o certo e o errado depende do ponto onde você estiver. Como ser crente e não ter o coração dividido no meio disso? Me diz aí. Como ser crente e não ter a minha preferência política e ideológica, por exemplo, que hoje é o que determina o padrão do que é certo e o que é errado, como sendo aquilo que dirige a minha vida? Me diz aí. Lá na faculdade, de repente nós temos aqui a galera mais para frente. A galera que, cara, precisamos viver essa vibe de fé que tolera, que é isso e que é aquilo outro. Mas do outro lado você tem um irmão que está mandando todo mundo para o quinto dos infernos. Que o diabo leve, não é? A gente está desse jeito, irmão.
A gente às vezes não consegue sentar para conversar com o outro, para pensar. O coração da gente está dividido. E nós convidamos o Eterno, o Senhor, para fazer parte desse nosso joguinho besta. Queremos tirar Deus do seu trono, do seu reino, e jogar Ele dentro do nosso reino. E legitimar as nossas ideias, os nossos sonhos e projetos, usando Deus como essa moeda que vai determinar as coisas. O negócio está ficando feio. Este é exatamente, portanto, o tipo de sociedade que nos amedronta. Veja só, que tipo de sociedade nos amedronta? Tiago ele vai dizer o seguinte: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso não faz sentido para a nossa sociedade moderna. Nós não somos os que choram, nós não somos os que lamentam, nós não somos os que se entristecem, nós não somos os que escondem o riso, nós somos essas pessoas alegres e felizes o tempo todo. E é exatamente esse tipo de sociedade que se entristece, que se lamenta, que amedronta o nosso tempo de hoje. Ela parece ser fraca, ingênua e medrosa. Precisamos reconhecer que não somos tudo isso que pensamos de nós mesmos. Se há alguma virtude em nós, devemos a graça do nosso Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos guia e nos dá contentamento, é Ele. Eu gosto do que o Eugene Peterson ele diz num livro que se chama A Maldição do Cristo Genérico. Ele diz o seguinte: o que fazemos então tendo iniciado esta caminhada seguindo Jesus? Tomei o Senhor, temei o Senhor, vós os seus santos. Salmo 34, 9. Então ele diz: temer ao Senhor não é estudar sobre Deus, mas viver em reverência diante de Deus. O que nos falta não é tanto o conhecimento, falta-nos sim a reverência. O temor do Senhor não é uma técnica para adquirir um know-how espiritual. Antes é o não saber deliberado. O que nos falta não é o know-how, falta-nos simplesmente estar disponíveis. Quando nossa vida é transformada pelo temor do Senhor, cultivado em adoração e oração, em silêncio e quietude, em amor e sacrifício, Deus se torna o ar que respiramos. Precisamos de silêncio, de quietude, de adoração, de oração. Precisamos cultivar uma relação com Deus da qual nós não necessitemos de aprovação do mundo. Eu, como crente, não preciso ser aprovado pelo mundo. Então, irmãos, eu concluo dizendo, afinal, como está o seu coração? De onde partimos quando o assunto é exclusividade a Deus? Pense aí. Se esse é o ponto de partida da sua vida espiritual, de onde você e eu partimos? Você é capaz de identificar e denunciar os ídolos que têm seduzido o seu coração?
O convite que Deus nos faz é: venham e encontrem em mim o que vocês procuram. Venham humildemente, depositem suas expectativas diante de mim como um sacrifício. Eu estou vendo, eu tenho acompanhado. Não me divida com outros. Eu sou teu e você pertence a mim. Você não pode dividir Deus com o que você queira. Ele quer de nós exclusividade. Essa é a adoração. É isso que buscamos. Abandone os ídolos. Deixemos os ídolos de lado e busquemos ao Senhor. Não transforme Deus naquilo, ou na sua pedrinha mágica, ou na nossa pedrinha mágica, que responde tudo o que queremos. O nosso coração dividido, precisamos reconstruir os laços de comunhão com Deus, para que possamos de fato adorá-lo de verdade. Quero convidá-los para orarmos nesse instante, colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, e que possamos esperar, pacientemente no Senhor.